E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre gestão do tempo, como que você vai gerir o seu tempo. Porque a maioria das pessoas, elas até são disciplinadas, elas até têm um objetivo pessoal em mente, mas elas não conseguem gerir o seu tempo rumo àquele objetivo. Então elas estão fazendo coisas demais, elas precisam fazer coisas demais, têm muitas metas e não sabem gerir o tempo diante da quantidade de tarefas que tem para fazer. Então nós já falamos que a pessoa tem que ter um objetivo em mente, já falamos sobre como você ser dedicado, como você conseguir uma certa disciplina. Agora a gente vai falar sobre como você gerir o tempo, porque muitas pessoas começam a gerir o seu tempo, a colocar suas atividades em tarefas. Então colocam lá as listinhas, os to-do lists que eu chamo, que você vai marcando, fiz isso, fiz aquilo, ok, ok. Outras pessoas têm agendas, então vão escrevendo na agenda o que tem que fazer no dia, e aí conforme vão fazendo também vão marcando ali. E por fim, tem aqueles que estabelecem uma meta e só fazem o que leva eles rumo àquela meta que eles têm que fazer. Então, isso daí acaba gerando um problema, porque tanto na lista quanto na agenda, quando você tem algum imprevisto, quando você tem algum problema que te tira fora daquilo ali, muitas vezes você acaba tendo a necessidade de voltar para aquilo ali rapidamente. Isso te gera uma ansiedade, isso te gera uma preocupação de estar saindo fora do seu objetivo. E aí você acaba não conseguindo se controlar. Isso pode gerar procrastinações futuras muito grandes e pode gerar o hábito da procrastinação. Porque você ficou ansioso com aquilo ali, você entendeu que não conseguiu cumprir a meta, muitas vezes você larga a meta. Então você tem, por exemplo, uma meta de treinar todos os dias, uma meta audaciosa, treinar todos os dias. Chega na segunda, você não consegue treinar, você muitas vezes larga e fala, vou começar só na outra segunda. Isso acaba virando um hábito, quando você tem essa rotina de listas e agendas. Quando você tem metas estabelecidas e você está muito atrás dessas metas e não foca tanto no sistema ou nos micro hábitos, que é o que ensina lá no livro Hábitos Atômicos, quando você está desse jeito, você acaba que está focado tanto nas metas que quando você não consegue agir ou não consegue chegar na meta, você acaba tendo uma frustração. Então, por exemplo, você tem a meta de ler um livro por semana. Ele fala para você focar no sistema, em abrir o livro toda semana e não necessariamente em ler o livro. Então, você vai focar em abrir o livro. Consequentemente, você abrir o livro, você vai acabar lendo ele. Então, focar no sistema e não na meta. E aqui, no livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele te traz uma forma simples de gestão de tempo. E é isso que a gente vai fazer hoje, é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Vou colocar o tablet aqui para eu ir desenhando e aí vai aparecer para vocês, beleza? Então vamos lá. Nós temos 4 quadrantes de tarefas, né? 4 quadrantes de organização das tarefas. 4 quadrantes de organização de tarefas. Temos as coisas urgentes, as coisas não urgentes, as coisas importantes e as coisas não importantes. Quando a gente divide isso aqui, nós teremos o quadrante 1, o quadrante 2, o quadrante 3 e o quadrante 4. Beleza? O que acontece? No quadrante 1 são as coisas que são urgentes e importantes. A coisa que é urgente e importante é aquilo que você tem que fazer na hora. Surgiu uma atividade para fazer ali, naquela hora tem que ser feito. Quando você vive aqui, você vive apagando incêndio. Então é coisa que apareceu, tem que fazer. É BO, é problema, você vive para apagar incêndio. Então aqui é o pior jeito de viver. Você vai viver estressado, você vai viver fadigado, cansado, porque você vai viver apagando incêndio, tá? No quadrante 2, que são as coisas não urgentes e importantes, é aquilo que você vive quando você se planeja. Então, coisas não urgentes, porque você está planejado, você sabe o que você tem que fazer, mas elas são importantes, então elas têm que ser feitas. Só que como você se planejou, você tem um plano pré-estabelecido para chegar em algum lugar, uma data para entregar,
você tem algo para fazer, por exemplo, uma viagem, um lazer com a sua família. Não é urgente, mas é importante. Se você se planejar, você vai conseguir fazer isso bem sem deixar de fazer as outras coisas. Então aqui, vamos colocar que aqui é o melhor lugar para se viver. Vou colocar de outra cor. É o melhor lugar para se viver. É um lugar não urgente, mas importante. Quando você está no lugar urgente, mas não importante, é quando essa coisa não é importante para você, mas ela é importante para os outros. E aí, os outros acabam te trazendo como algo urgente. Então, para eles é urgente, mas não é importante para você. E aí é quando você acaba apagando o incêndio dos outros, não incêndios seus, mas dos outros. Então, alguma coisa que o seu chefe te passa, é alguma coisa que um colega te passa, é um problema que surge em casa que a sua esposa acha que é urgente, ou que seus filhos acham que é urgente, você sempre está apagando incêndio dos outros quando você está aqui no terceiro quadrante. Então, vamos supor que você está lá com várias tarefas que você se planejou, e o seu chefe chega falando que algo é urgente, e aí você tem que deixar as suas para fazer as dele. Então é urgente para ele, mas não é importante para você. É urgente e importante para ele. É quando você coloca a urgência do outro à frente. Então o outro não se planeja na vida dele. E tudo para ele é bagunçado e acaba te deixando na vida bagunçada dele junto. E muita gente fica nisso daqui. Muita gente fica deixando os outros controlar a vida. É quando você não é proativo, você é reativo, você reage ao que os outros te impõem. A gente já falou isso aqui em outros vídeos. Então, o quadrante 3 é quando você é reativo. E o quadrante 4 são coisas não urgentes e coisas não importantes. E aqui é quando você vive na total irresponsabilidade da sua vida. Coisas não urgentes, não importantes. Você ficar deitado no sofá rolando o Instagram. São lazeres que te trazem uma dopamina barata que te deixa viciado naquilo ali, e é basicamente quando você fica procrastinando. É quando não tem nada urgente, nada importante. Ah, Thiago, mas um lazer, uma brincadeira com meu filho. Não. Isso é algo não urgente, mas é algo importante. Um lazer com a sua esposa ir no cinema. É algo não urgente, mas é importante. Se você se planejar, você vai conseguir fazer isso, tá bom? Então, aqui no quadrante 4 é quando você fica na procrastinação total e na irresponsabilidade total. Na verdade, aqui tanto no 4 quanto no 3 é a sua irresponsabilidade. Você está deixando outras coisas mandarem na sua vida. Tanto outras pessoas, aqui no 3, quanto outras coisas, atividades com dopamina barata, aqui no quadrante 4. Entendeu? Então aqui é quando você não manda na sua vida. No 2 é quando você manda na sua vida. Você se planejou, você se organizou e aí você consegue fazer as coisas não urgentes, tornar as coisas não urgentes, mas continuar com elas importantes. Então você vai torná-las coisas planejadas, com prazo certinho, então elas nunca serão urgentes, mas elas não deixarão de ser importantes. Quando você não se planeja e você vive apagando incêndio, vive apagando problema, vive com coisa para fazer de última hora, aí você vive aqui no quadrante 1 e você vive no estresse total, tá bom? A maioria das pessoas, elas estão vivendo aqui, ó, no quadrante 1. Estão apagando incêndio, estão fazendo coisa urgente, estão com dívidas, estão com só problema para resolver. Por quê? Porque não se planejaram. E elas vivem maior parte do tempo aqui. E como que elas vão fazer para vir para cá? Esse é o desafio. Sair dos outros quadrantes, sair do 1, do 3 e do 2 e ir para o quadrante 2. Do 1, do 3 e do 4 e ir para o quadrante 2. Esse é o maior desafio. Como que as pessoas farão isso? Deixa eu deixar o tablet de lado agora. As pessoas farão isso com um simples não. Elas têm que dar um não educado. Então, lá no livro Essencialismo, ele vai falar que se a gente quer conseguir alguma coisa,
Nós temos que fazer apenas atividades que são essenciais àquele objetivo nosso. Para isso, a gente tem que falar não. Por exemplo, seu chefe vai te chegar com uma atividade urgente. Você fala, chefe, eu tenho várias outras coisas para fazer aqui que o senhor já me passou. Com esse prazo, esse prazo, esse prazo. Para fazer isso que o senhor está falando que é urgente, eu tenho que deixar de fazer alguma coisa. O que você quer que eu deixe de fazer? Se você está ali se planejando financeiramente e o seu companheiro ou companheira, sua esposa, seus filhos te pedem algo, você tem que falar não. Não, nós não podemos por causa disso, disso, disso. É um não educado. Aqui no livro, o autor vai falar que a maior parte das pessoas se acham disciplinadas, mas que elas não conseguem ser disciplinadas porque lhes falta um objetivo em mente. Eles não enraizaram aquele objetivo na sua mente. E que por isso eles não conseguem muitas vezes dizer não. Eu vou falar para vocês que eu discordo disso. Por que eu discordo? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas elas têm os objetivos enraizados, mas elas são desorganizadas, tanto psicologicamente quanto desorganizadas no sentido do tempo, como eu mostrei para vocês. Então, elas não conseguem, não é porque simplesmente não tem aquele objetivo. Elas têm o seu objetivo, mas elas deixam de falar não para algumas coisas que lhes parecem boas, que afastam elas do ótimo, e elas também não conseguem se organizar, colocar as coisas no papel de forma organizada. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem um amigo meu, um grande amigo, que é o Gabriel, que ele tem um cursinho. Eu não gosto de falar para cursinho porque é mais do que um cursinho, mas ele ajuda as pessoas, os meninos, a passarem no Enem. E lá ele organiza aula, cronograma de estudos, organiza todo o material para os meninos passarem no Enem. Então lá ele dá essa organização de tempo, muitas vezes a organização psicológica para os meninos, para eles poderem falar não para algumas coisas, e ensina eles a estudar, ensina eles a aprender a estudar. E ele já aprovou vários em medicina aqui em Goiânia. É um dos cursinhos que mais aprovam aqui em Goiânia para medicina. Então, por quê? Porque ele organizou mentalmente a cabeça dos meninos e organizou também a cabeça deles de uma forma que eles conseguem dizer não para algumas coisas. Então, quando aparecer uma oportunidade boa que te afasta do ótimo, você não vai fazer isso porque você se planejou. Então, você vai falar não. Por quê? Porque essa oportunidade boa, muitas vezes, ela é urgente para outra pessoa, não é urgente para você. Ela é importante para outra pessoa, não é importante para você. Então, dessa forma que você tem que se organizar, entendeu? Não é só porque você não tem um objetivo enraizado na sua mente. Muitas vezes você tem, você só não está sabendo se organizar. E aí, eu vou voltar ao tablet, porque eu quero que vocês olhem para um template do Notion que eu criei, tá bom? Então eu vou colocar aqui para vocês, que eu vou disponibilizar para vocês. Estou abrindo aqui meu Notion. Esse template que vai ir para vocês, ele vai de uma forma diferente do que está aqui. Então, é o checkpoint. Por que checkpoint? Checkpoint é ali quando você chega na corrida, você vai checar tudo. Então, quando você vai checar a sua vida. Então, aqui tem algumas coisas de trabalho que não vão para vocês, documentação que não vai para vocês. Mas a principal parte aqui é onde está esse calendáriozinho, que é a parte de tarefas, que eu quero que vocês entendam. Quando vocês vão fazer algumas tarefas, então entra aqui no calendário, no dia 18, no mais, e aí você vai colocar a sua tarefa aqui para você organizar a sua vida. Então, o contexto da tarefa, vamos colocar aqui, por exemplo, trabalho. A prioridade da tarefa, e aí é onde vai entrar o quadrante. 100% é o quadrante 1, 80% é o quadrante 2, que eu acabei de te explicar. 40% é o quadrante 3 e 20% é o quadrante 4. Então, Thiago, e esse 60% aqui? Esse 60% é quando você ainda não identificou em qual quadrante está a tarefa. Então, eu acabei de te explicar os quadrantes. Aqui é quando você vai organizar isso daqui. Então, vamos colocar aqui 80%, que é o quadrante 2, que é algo que não é urgente, mas é importante. O status da tarefa, ela está a iniciar, ela está em andamento,
ela já foi concluída, ela está quase concluindo, então ela está a concluir, foi pausada, então não estou fazendo, ou foi cancelada, não preciso fazer mais. Então esse aqui é o status da tarefa, vou colocar a iniciar. E alguma observação que você queira. Quando você voltar lá em tarefas, ela estará lá. Aqui, ó. Uma atividade para hoje, então nova atividade, contexto trabalho, 80%, e aqui está a tarefa, ok? Ela também aparece aqui na primeira página. E aí tem outras funcionalidades aqui para vocês. Tem controle de estudos, tem controle de diário, tem controle de leitura, tem como que eu uso para postar nas minhas redes sociais. Então tem financeiro, treinos, então tem vários outros controles. Mas o que eu quis mostrar para vocês hoje é o controle de tarefas. Por quê? Porque esse controle de tarefas é o que tem a ver com o que a gente está falando hoje, tá bom? Então, é assim que eu organizo as minhas tarefas. É assim que você tem que se organizar para se manter uma pessoa planejada e se manter uma pessoa que vai conseguir parar de apagar incêndio, conseguir se planejar, conseguir se organizar para tirar o estresse da sua vida de ficar pagando BO dos outros, de ficar resolvendo problema dos outros para sempre, tá bom? Então, você vai organizar de uma forma simples, não tem agenda, não tem listinha todo dia, não, você só vai colocar ali sua tarefa, o que você tem que fazer no dia, você vai saber tudo, você vai se planejar, colocar prazos de início, prazo final, para você saber o que você está fazendo, para você saber onde encontrar o seu tempo livre, para ter um lazer, alguma coisa ali, que também é importante. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu espero que você curta ele, né? Deixa o joinha aí, se inscreva no canal. Se você for aqui na descrição, você vai ter o link da minha newsletter, onde eu te mando aí vários insights num dia da semana. Então, na segunda-feira, você vai receber na sua caixa de entrada um insight para você começar a semana melhor do que você terminou a semana anterior. Você tem aí o link do meu Instagram e você vai ter hoje o link do template do Notion para você se planejar também, beleza? Então esse é o presente por você ter ficado aqui até o final. É isso aí, é nóis. Tchau, obrigado.